essa consciência de quem ele é hoje, há 15 anos, muito provavelmente estes saltos todos não teriam acontecido. Ele teria sido muito mais acutilante e teria feito muitos bypasses, portanto, de maneira curta mesmo, e enveredaria pelo Anamola já há mais de 10 anos. E as situações por as quais ele passou que não era necessário. Portanto, veja que em 2018 ele não concorre às eleições autárquicas porque ali havia uma clivagem entre o MDM e a Renamo, e o MDM submete um expediente junto à CNE, porque materialmente quem tira-lhe o tapete, porque há coisas que a gente diz, a Frelimo faz isto, eu não sei, que a gente não vê qual é o papel da oposição. E a oposição tem jogado um papel de verdadeiro traidor. Quer dizer, se nós não estamos conscientes de quem é o empecilho para o desenvolvimento de Moçambique, nós vamos continuar a ter estes problemas, que é, estruturalmente, nós precisamos de um outro regime. Então, podemos assim dizer, as dinâmicas que possam existir entre os partidos da oposição não deveriam preocupar a oposição ao ponto de fazer com que ela se autodestruísse. Portanto, os partidos da oposição lutarem uns contra os outros. Ou entre eles mesmo. Entre eles, sim, exatamente. Yeah. Então, é basicamente isto. E o MDM não teve esta limpeza, não é? Ver as coisas, vamos lá, 50 anos depois, como é que Moçambique seria? Então, deixavam perfeitamente, mas eles é que meteram um expediente. A CNR recebeu e desqualificou o engenheiro Venâncio. E, em aspas, agora tivemos a situação da CAD. Estamos a falar das traições. Quem, de facto, despoleta os expedientes que devem fazer a CAD não participar quando o engenheiro Venâncio ficou, depois de ele ter sido aprovado, como um dos candidatos presidenciais, não havia condições de o reprovar. Mas quando ele aparece, destacando-se a fazer a pré-campanha, e percebem que ele está com a CAD, o período de inscrição dos partidos já tinha passado. Portanto, juridicamente, já não havia condições para a CNE vir em algum momento e dizer, já não dá para vocês participarem. Então, criaram ali um expediente, uma verdadeira obra de contra o direito. Não é? Aquilo é um insulto a tudo aquilo que é o pensamento jurídico. Não é? Mas eles fizeram. E isso nunca teria sido possível se, de facto, fosse somente a Frelimo. O que acontece com a oposição é que ela leu, naquela altura, uma coisa muito simples. Veja só o pensamento das pessoas que estavam na CNE, só isso. A CNE é composta por um modelo de representatividade. Portanto, a quantidade de deputados que um determinado partido tem vai ditar a quantidade de membros na CNE. Exatamente. Então, eles começam a ver, pelo movimento que o Venâncio estava a criar, este é um dos exemplos, que, de facto, a CAD iria entrar para o Parlamento, na pior das hipóteses. Então, começam a pensar, nós vamos ter, vamos supor assim, nós somos 3 da RENAM, estamos aqui. Ou nós somos 2 do MDM, estamos aqui. Se entram estes gajos na CNE, se entram estes gajos, põe aqui entre aspas, um dos nossos 3 ou 2 vamos ter que sair. Vai perder o pão. Vai perder o pão. Vamos criar aqui uma história para estes gajos não entrarem. É este o pensamento. Nem foi uma agenda virada para o melhor para Moçambique, dizendo que as ideias políticas da CAT e do Venâncio Mondlane não eram as melhores. Não. Era pensar em picuinices. Portanto, a oposição moçambicana está ainda a este nível. Hoje mesmo, continuamos a ter o mesmo problema com o diálogo nacional inclusivo. Quer dizer, nós estamos numa situação em que, ainda bem que o professor Severino Nguyen leu, disse, aliás, que quem despoleta verdadeiramente o diálogo é o Venâncio Mondlane, porque ele foi convidado por Filipe Jacinto Nunes para aquela sentada com os candidatos presidenciais, e ele disse que não poderia sentar sem os termos de referência. O Venâncio estava fora, ligou-nos e ficamos a trabalhar, eu e outros colegas, nós imprimimos os termos de referência que demos entrada na presidência. São aqueles termos de referência que hoje, depois, em ponto maior, deflagram neste diálogo nacional inclusivo. Então, nem foi a oposição, portanto, não foi nem o MDM, nem Podemos, nem a RENAMO, que despoleta este diálogo. Então, não se pode criar um entrave de que já está aprovada uma lei, então nós já não podemos alterar. A lei pode ser alterada a qualquer altura. É lei, simplesmente, porque é só composição. Tanto é que a composição dos próprios membros do COT foi alterando, subindo até ter partidos, não só candidatos presidenciais, mas também membros. Mas isto vem do fato de que os partidos da oposição, agora já, que é MDM, RENAM e Podemos,
acreditam que, se criarem entraves para que Venâncio Mourão não tenha sucesso, eles permanecem por mais tempo com tachos. É só este o pensamento, não existe qualquer outra questão. Não é uma questão nacionalista, não é uma questão de debate político das alternativas, das virtudes ou das desvirtudes que o Anamola e Venâncio Mourão possam ter. São coisinhas. Epá, quantos deputados podemos ter? Epá, se temos 30, se vierem estes gajos daqui a algum tempo, nós teremos 10, ou não teremos. Então, epá, vamos criar um entrave. E a Frelimo aproveita-se disso, porque percebe que a oposição está fragilizada. Nós não conseguimos ter um pensamento estruturado, um pensamento, podemos assim dizer, de caráter nacional, conseguirmos perceber que o entrave para o desenvolvimento de Moçambique é exatamente a forma como a Frelimo geriu o Estado moçambicano. E continua a ser a Frelimo. E as dinâmicas de gestão da Frelimo, aquela coisa de esta é a minha vez, agora é a vez do centro, do norte e por aí em diante, criaram uma espécie de galinheiros, não é? Como se Moçambique ou as áreas econômicas de Moçambique fossem zonas de heranças. Então, essas dinâmicas de esta é a minha vez, quando saiu esta é a minha vez, entrou outra, esta é a minha vez. Aquela vez que saiu com elas. Portanto,